Muitas pessoas próximas, familiares, amigos, têm me perguntado como ocorreu essa gestação dos gêmeos, como está sendo para mim, como é que foi a descoberta, como a gente está reagindo a tudo isso. E já tem um tempo que eu estava querendo vir aqui compartilhar, porque é uma curiosidade até de outras pessoas, né? Quem está próximo a mim acaba sabendo mais detalhes. Então, tive vontade de vir compartilhar, porque acabou sendo, assim, uma história muito linda, muito marcante pra gente que tá vivendo tudo isso. Tá sendo, assim, muito especial, desde o início. Então, eu não planejei muito como eu vou falar, talvez eu me perca no meio, mas eu vou fazer esse vídeo aqui contínuo, vou tentar. Sempre planejamos muitos filhos. Desde que nos conhecemos, né, eu e Guilherme, eu falava de 3 filhos, ele falava de 5. E aí a gente concordou em ficar no meio, 4 filhos. Até no videozinho da revelação, né, a Denise, que fez o registro, perguntou, vocês pensavam em quantos filhos? E aí o Guilherme falou, a gente falava de 4. Naquele vídeo eu tava com o Fred, bebezinho no colo, ele tava com 2 dias, a gente tinha acabado de chegar da maternidade, então até então eu só tinha o Otto, que estava com quase 2 aninhos, e o Fred com 2 dias, então eu ainda não sabia como era uma rotina de mais de um filho dentro de casa, né? Então, assim, a gente tava completamente iludido naquela hora. Eu acho que desde que, assim, toda a fase bebê e infância do Otto sempre foi muito desafiadora. Eu nunca compartilhei muito isso aqui, talvez eu possa trazer isso aqui em outro momento, mas o Otto me desafia bastante. E aí, com a chegada do Frederico, vieram novos desafios, então a gente já começou a ficar assim, dar uma desanimada de ter muitos, né? Então, assim, naquele vídeo tínhamos o Otto, Fred com 2 dias, a gente ainda não sabia que o buraco era mais embaixo, a gente não sabia como era ter mais de um filho para lidar numa rotina da casa, né? Então, eu acho que desde que o Fred cresceu um pouquinho, a gente viu como é que eram as coisas, eu ainda queria um terceiro, mas acho que eu não pensaria mais um quarto, quinto, não. Acho que por mim 3 estava bom. E aí, a gente não planejava quando seria, assim, né? Eu ainda estou terminando minha faculdade de medicina veterinária. A minha turma original já se formou há 1 ano, né? Mas como eu tive tanto o Otto quanto o Frederico durante essa faculdade, eu atrasei um pouquinho a minha formatura. Então, eu já queria ao menos me formar. Falta 1 ano, né? Então eu falava, falta pouquinho, eu vou me formar e depois a gente pensa. Só que aí eu fico querendo planejar muitas coisas. E aí eu falava assim, não, eu vou me formar, mas aí eu vou interromper tudo para ter mais filho, né? Vou perder ali o embalo das coisas, então eu vou querer me formar. Quanto tempo eu preciso para me estabilizar na profissão? Eu sei que é difícil, né? Eu já tenho uma graduação, né? Sou formada em arquitetura. Sei que as coisas, quando a gente é estudante, está na faculdade, a gente é muito iludida, a gente acha que a gente vai sair já empregado, vai sair já em 6 meses, em 1 ano, já vou estar conseguindo alguma coisa, e eu sei que as coisas não são bem assim, então eu não queria me colocar essa cobrança de que em 1 ano eu vou estar estabilizada, trabalhando, e aí eu vou arrumar o outro filho. Eu não queria botar isso pra mim, porque eu sei que as coisas não funcionam. E aí a gente falava assim, mas então eu vou querer esperar, só que eu também não queria que a diferença deles fosse muito grande, né? Não queria mais de 3 anos de diferença de um filho pro outro. E aí o Fred já tá com 1 ano e meio, então se eu esperar mais 1 ano pra me formar, mais 1 ano passou dos 3 anos, e eu ficava planejando demais isso, e eu sei que isso não é bom, né? A gente querer controlar demais, isso não é saudável, acho que gera angústia, gera ansiedade. E a gente achava que tanto ter agora quanto ter mais pra frente tem seus prós e contras, né? Ter agora tem a loucura de criar todos pequenos, né? Que é trabalhoso, mas tem a vantagem de que eles vão crescer juntos, né? A diferença entre eles vai ser pequena, então conforme eles forem crescendo, as fases
vão ser muito próximas, eles talvez vão compartilhar amigos, vão compartilhar muitos momentos lindos. E a gente gostava dessa ideia. E não me agradava muito esperar tanto. Só que aí eu ficava, mas ainda tem a faculdade, né? Toda essa coisa. Eu não estava tomando anticoncepcional porque... Não vou entrar muito em detalhes, mas assim, eu tenho problema de varize familiar. E então, desde que eu comecei a ter problemas sérios de sentir queimação na perna, ter realmente varizes assim visualmente, e aí fui no médico, fui no angiologista e ele me receitou remédio para melhorar a circulação. Então, assim, a gente sabe que anticoncepcional tem aí um risco, aumenta um pouquinho o risco de ter trombose, mesmo que a gente saiba que esse risco é mínimo. Inclusive, a própria gestação é um risco de trombose além do anticoncepcional, mas eu pensei, bem, eu já tenho um problema. Já queria me livrar de hormônio, então era uma coisa a mais para agravar a situação. Eu falei, vou parar de tomar esse remédio. Falei com o Guilherme, falei, vamos botar o DIU. E depois, né, enfim, fiquei decidida de botar o DIU, mas também enrolava para botar DIU. Não vou entrar muito em detalhes aqui nessa história, só para não ficar muito longo mesmo. Mas aí eu estava sem tomar nada e fazíamos tabelinha. Eu conheço meu corpo muito bem, né? Pelo tempo que eu fiquei sem tomar remédio, eu conheço muito bem meu ciclo, é muito certinho. Então eu tinha controle exato de dias de período fértil, toda essa coisa. E assim, é até importante para tanto quem deseja engravidar quanto quem deseja evitar uma gravidez. Isso é importante, né? Aliar, eu acho que é importante aliar a tabelinha com autoobservação, né? Tanto sentimentos, como a gente está se sentindo ao longo do mês, e também o muco cervical, que é uma secreção que a mulher que sai pelo canal vaginal, né? E que dá pra gente ter uma noção do que está acontecendo ali com o nosso período, o nosso ciclo, né? Então eu tinha conhecimento de tudo isso, eu acompanhava, observava ao longo do mês esse muco, e também conforme eu me sentia e pela tabelinha, né? Então eu tinha pleno controle, sabia de tudo. E aí a gente, como não tinha definido assim, vamos ter, não vamos, vai ser agora, não vai, então a gente não fazia um controle muito, não éramos, apesar de eu ter controle das datas, não éramos rigorosos com relação a isso, de evitar ou largar pra lá, entendeu? A gente era, sei lá, vamos vivendo. E aí eu sabia que eu estava no meu período fértil, né? E aí a gente resolveu deixar pra lá, chutar o balde. E aí eu falei com o Guilherme, falei assim, olha, você sabe que a gente tem 90%, 100% de chance de eu engravidar esse mês, né? E aí, que a gente sabe que a gente fala que a gente é muito fértil. Pela forma como ocorreu a história das outras gestações, né, em questão de datas, porque Guilherme trabalha embarcado, né, muitas pessoas não sabem, mas ele trabalha embarcado, ele fica um tempo longe, outro tempo em casa, então muitas vezes não bate com o período fértil, e a gente tem histórias com relação a isso das outras gestações, então a gente já falava que a gente era muito fértil. E aí eu falei com ele, é quase 100% de eu estar grávida esse mês. Aí eu falei com ele, vou tomar uma pílula do dia seguinte, porque eu não, sei lá, a gente mesmo que não estava decidido, eu não estava assim, preparada para isso agora. Só que aí eu fiquei naquela, caramba, eu já parei de tomar um anticoncepcional de uso contínuo por medo da trombose e de agravar o meu problema circulatório. Então eu vou pegar uma pílula do dia seguinte, que a gente sabe que é uma bomba hormonal, que faz muito mal pro organismo, né? Tipo assim, que eu tivesse tomando um anticoncepcional, então. E aí,
No dia seguinte, o Guilherme falou assim: amor, você não vai tomar. Deixa isso assim, deixa quieto e vamos ver o que vai acontecer. Aí eu falei: tá bom. Aí eu acho que à noite, num momento assim, eu comigo mesma, eu e Deus, fui fazer uma oração antes de dormir. E eu vinha numa fase muito distante de orações, muito distante de Deus, de fé, até um pouco assim pela correria. Sempre, muitas vezes, na maioria dos dias, eu durmo com um dos meninos, né? Vou botar o menino pra dormir e acabo dormindo também. Então não tem aquele momento de conseguir pensar no meu dia, né? Muitas vezes acontece isso. Então eu tava muito distante. Só que aí, acontecendo tudo isso, né? Eu sabendo que eu poderia engravidar nesse mês. E assim, eu tenho 2 meninos, né? Tenho o Otto e o Frederico. E eu sempre me imaginei mãe de menina. Sempre sonhei, tive vontade de ter uma menina. Papo para outro momento também, outro vídeo, né? Que eu sempre sonhei muito em ser mãe, desde muito pequenininha, muito nova. Eu tinha um instinto da maternidade muito forte em mim e eu sabia que eu ia ser mãe cedo. Eu sempre falava que eu ia ter filho cedo, que eu queria, inclusive, desfrutar, curtir a maternidade com energia, com disposição, né? Nova. Então eu tinha muito essa vontade de ter a menina. E como nós já tivemos 2 meninos, eu ficava assim: ai meu Deus, a gente vai ser aquelas famílias que só vai ter menino, né? Muitas pessoas me mandam aqueles vídeos de a família que já tem 6 meninos, aí vai fazer o chá revelação, outro menino, e eu morria de medo disso. E aí, assim, eu preciso fazer um outro parênteses aqui. Existem 2 formas de se ter gêmeos, porque muitas pessoas me perguntam também assim: tem casos na sua família, tem casos na família dele? E, gente, eu não sou médica, tô próxima de ser médica veterinária, mas não sou médica humana. Entendo um pouquinho de reprodução, até por ter estudado isso na faculdade, mas vou dar aqui uma breve explicação. Até não vou nem não vou me preocupar nem com termos técnicos. Mas é o seguinte, existem 2 formas de ter gêmeos. Uma delas, para quem não sabe, a mulher libera um óvulo por ciclo, né? Por mês. Em condições normais, o normal é liberar um óvulo, por isso que a maioria das gestações é um feto único, porque é um óvulo com um espermatozoide e uma fecundação e gerou um bebê. Existem alguns casos, isso ocorre por tendência genética, da mulher liberar mais de um óvulo naquele mês. Então, essa é uma forma de ter múltiplos, né? Sejam 2, 3, ao invés dela ter liberado um óvulo, ela libera 2 óvulos, 3 óvulos. Essa é uma forma. E isso é definido apenas pela condição feminina. O pai não tem interferência nenhuma nisso, porque o pai libera lá os espermatozoides, os bilhões, todos eles estão lá à procura de um óvulo, só que a mulher liberou 2. Então, isso é uma condição da mulher, né? O homem, o pai, não tem influência nenhuma nessa gestação gemelar, que serão bivitelinos, né? Serão diferentes, porque a mulher liberou 2 óvulos. Então, 2 espermatozoides vão fecundar esses 2 óvulos, por isso que os bebês não são idênticos, porque é como se fossem 2 gestações diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo. A outra forma de se ter gêmeos, que são os gêmeos idênticos, é uma única fecundação, que foi um espermatozoide fecundou um óvulo. E eu vou dizer assim, cientificamente, acontece, digamos que é o acaso, é um erro que lá fez a fecundação, virou uma célula. E aí, na hora dessa multiplicação das células para formar, né, para se multiplicar e virarem trocentas células para virar um feto, nessa multiplicação, tem uma fase em que, na multiplicação, eles se dividem e viram 2. Viram 2 montinhos de células e elas precisam estar viáveis
para continuarem se multiplicando e virarem 2 fetos que serão idênticos, porque eles têm a mesma carga genética. Os 2 foram originados do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo, que na multiplicação celular ocorreu ali um errinho, cientificamente falando, tá, gente? Não vou falar de fé, de outras coisas, mas é o acaso. Nesse caso aqui, foi o acaso que naquela multiplicação celular ocorreu uma separação celular dessas células ali, e elas continuaram se multiplicando isoladamente e viraram 2. Então, o pai, isso vai ser novidade para muita gente, muitas pessoas ficam surpresas. O pai não tem influência nenhuma, interferência nenhuma nas gestações gemeلاres, porque o espermatozoide dele não influencia nisso. Ou a mulher que tem a tendência de liberar mais de um óvulo, ou o acaso fez com que na multiplicação celular ocorresse uma divisão ali. Então, primeiro ponto. E na minha família tem casos, tem 3 casos bem próximos, assim, de primos de 2º grau, né? São primos da minha mãe, que nós convivemos, temos muito contato, e eu sempre achei muito incrível, assim, gestação de gêmeos. Não a gestação, né? Mas eu convivendo com esses meus primos, inclusive tem desses 3 casos, um caso, eles são da minha idade, eles são 1 ano mais velhos que eu. Então, a gente cresceu junto. E eu achava aquilo muito legal, eu achava muito interessante, assim, eu achava super divertido ter alguém, um irmão dentro da sua casa que tivesse a mesma... Nasceu no mesmo dia que você, compartilha as mesmas coisas, pode compartilhar roupas, brinquedos, amigos, né? Compartilhar momentos e o vínculo, né? E acho que a questão do vínculo me atraía muito, me achava muito interessante. Depois, na questão da maternidade, me colocando no lugar de mãe, eu achava muito incrível também gerar 2 bebês, ter os 2, né? Como eu tinha esse instinto materno muito forte, eu achava isso muito incrível. Então, desde sempre, eu achei muito incrível gestação de gêmeos e ter gêmeos. E tinha essa vontade. Eu até falava que eu queria ter tido de primeira, né? Mas hoje eu vejo que, meu Deus, seria o caos. Porque o baque do primeiro filho é muito grande, né? Pra rotina da casa, pra gente que tem a nossa vida virada de cabeça para baixo, muitas coisas se transformam. Eu acho que quando os gêmeos vêm de primeira, acredito que seja um desafio muito maior do que agora, com a bagagem que eu já tenho de conhecimento, de experiência como mãe, né? Enfim, eu acredito que se tivesse vindo na primeira, teria sido mais difícil. E aí, voltando lá, na minha oração, na minha conversa com Deus, que fui deitar, eu estava dentro do meu período fértil ainda, né? Falei que a gente chutou o balde. E aí eu falei assim, Deus, se você não tiver me mandado a menina, porque aí a gente já tinha ocorrido alguma fecundação ali, né? Eu disse que a gente já tinha chutado o balde, então alguma fecundação já tinha ocorrido. E aí eu falei assim, Deus, se você não tiver me mandado a menina, libera mais um óvulo. Pode me mandar a menina, mesmo que ela venha acompanhada. Eu até me arrepio. Falei, mesmo que ela venha acompanhada, mesmo que venham gêmeos. Libera mais um óvulo e me manda a menina. Fiz essa oração. No dia seguinte, até contei pro Guilherme. Ele riu, a gente brincou. Ele falou assim, você tá doida? Como é que você faz um pedido desse? E ficou assim, girando em torno da brincadeira. E aí, no dia seguinte à noite, eu rezei de novo. Falei assim, Deus, a gente brincou disso, a gente conversou sobre isso hoje em tom de brincadeira, mas eu não tô brincando. Eu tô falando muito sério. Se for pra menina vir com gêmeos, sendo gêmeos, tô pronta. Pode mandar. E passou, assim, eu precisaria, talvez muitas pessoas fiquem perdidas, eu precisaria dar mais explicações
científicas reprodutivas com relação a isso, mas assim, os espermatozoides sobrevivem no organismo feminino, podem sobreviver, dizem aí, de uma média de 3 a 5 dias, né? Então, sendo liberado mais um óvulo, ainda seria possível ocorrer mais uma fecundação naquele estágio ali, naquele dia que eu fiz essa oração. Então, com esse conhecimento que eu tinha, eu fiz essa oração e sabia que isso cientificamente era possível. E aí, eu até precisava gravar esse vídeo para não perder os detalhes, as coisas que foram acontecendo. Fiquei na expectativa pelo positivo, porque a gente já sabia que tinha muita chance de eu ter engravidado. E aí eu até fiquei fazendo testes, eu fiquei fazendo conta de com quantos dias que o resultado sairia positivo, né? Eu acho que eu cheguei no laboratório fazer um beta, que é um exame de sangue, que deu negativo, cheguei a fazer teste de farmácia, eu fiquei assim, esperando, contando os dias para ver quando que eu ia ter o positivo. Até que, antes de ter o positivo, aconteceram algumas coisinhas. Sempre, poucos dias antes da minha menstruação descer, lá para uma semana antes, assim, começava a sair uns risquinhos, assim, de sangue, né, na calcinha ou no papel quando eu fazia xixi. Uns dias antes da menstruação descer, já vinha dando um aviso de que ela viria. E aí, nesses poucos dias antes que eu já estava ali frenética fazendo teste para ver se ia dar positivo, saiu um volumezinho de sangue maior do que o costume. E aí eu sei que tem o sangramento da anidação, que é o dia que o embrião se fixa no útero, faz uma pequena lesão na parede do útero que faz um sangramentozinho normal. E eu já passei por isso 2 vezes. Na dos meninos, tanto do Otto quanto do Frederico, eu nem vi esse sangramento, porque é pouquinho mesmo, às vezes passa despercebido. Só que dessa vez saiu um volumezinho de sangue maior do que até o avisozinho ali da menstruação. E aí eu fiquei assim, bem, se fossem 2, faria sentido um volume de sangue maior, porque são 2 embriões se fixando, não é só um. São 2 pontos de lesãozinha. Eu fazendo aquela minha teoria que eu tivesse liberado 2 óvulos, que tivessem vindo gêmeos e que os 2 estavam se fixando. Então eu falei, faz sentido esse volumezinho de sangue. Isso era dias antes da menstruação, né? E aí contei pro Guilherme, falei assim, amor, saiu um sangue aqui. Falei, faz sentido se forem 2, né? Porque é um volume de sangue maior. E ele rindo, falou assim, não brinca com essas coisas, não fala isso e tal. Rindo, né? Sempre na brincadeira, tipo, para de pensar nessas coisas e tal. Aconteceu isso. Eu lembro que aconteceram algumas coisinhas assim que foram bem marcantes. Aí tá, tive o positivo. Né? Fiz em um desses testes de farmácia que eu fiz, deu positivo, contei pra ele. No primeiro momento já ficamos felizes, já recebemos, né, com muito amor. E acabou que eu comecei a sentir os sintomas de gestação muito cedo. É tanta coisa que acontece, eu não lembro agora exatamente o que eu senti. Agora, contando isso tudo, eu posso lembrar depois. Mas eu lembro que eu senti muito cedo, assim, menstruação atrasou, eu já tava sentindo alguma coisa. E senti mais intenso do que dos meninos, né? E sempre falam também que gestação de gêmeos a gente costuma sentir as coisas de forma mais intensa. E parece que tudo que acontecia corroborava com toda essa história, sabe? Tipo, era mais algo que se somava. E aí eu ficava brincando aqui com o Guilherme, com a família, né? A gente anunciou a gestação para a família dele primeiro. Então, contei que eu tinha feito esse pedido dos gêmeos. E
E aí eu marquei a consulta com a obstetra e fiz um pedido de ultrassom. Porque isso foi na semana do Natal. E eu ia comunicar, eu sou de Minas, né? Então eu ia anunciar para minha família inteira de uma vez no Natal. Eu estava ainda com. Minha menstruação tinha acabado de atrasar, então a gente conta as semanas da gestação, que é outra confusão que todo mundo faz, mas começa a contar no dia do atraso menstrual. Quer dizer, minto, no dia da menstruação anterior. O dia que desceu a última menstruação, a gente começa a contar. Então, é como se atrasou a menstruação, já se considera que a mulher está de 4 semanas, porque começou a contar lá no primeiro dia que desceu a outra menstruação. Então, eu fui na médica nessa semana, pedi ultrassom, porque eu falei, doutora, eu preciso fazer esse ultrassom para saber se a gestação tá viável, porque como eu ia fazer um anúncio pra minha família inteira, sei lá, 30 pessoas, na noite de Natal, em grande estilo, assim, eu não queria fazer um anúncio e depois a gente sabe que é possível, né, gestação na trompa, ou tá um saco gestacional vazio, né, eu queria saber se era uma gestação viável para fazer um anúncio real. E aí eu falei, me dá um pedido de uma requisição de ultrassom, que eu já quero fazer um ultrassom logo, pra saber se tá viável. Aí, marquei o ultrassom logo em seguida. E aí, conversando aqui, né, com a minha cunhada, até tenho print disso, eu posso colocar aqui depois. Falei com ela, eu vou lá fazer ultrassom, vou lá ver quantos são. Falava com o Guilherme também. Sabe quando a gente nunca fez ainda? Toda mulher tem talvez esse sentimentozinho, assim, antes de fazer ultrassom, de vou lá fazer ultrassom e a gente ainda não sabe de nada, né? Então, é sempre ainda tudo uma incógnita, tudo pode acontecer. Tudo pode descobrir qualquer coisa ali ainda, né? E aí, lembro de ter falado com a minha cunhada que eu ia ver quantos são, e na hora que eu entrei na sala da médica, né, lá na sala do ultrassom, aí a médica entrou, conversou, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Não. O que você tá sentindo? Tá se sentindo bem, né? Conversamos ali um pouquinho. E isso tudo antes dela fazer o exame, antes dela colocar a sonda pra gente ver, de fato, a imagem. E aí, antes dela começar a ultrassom, eu falei assim, eu expliquei que eu queria saber por conta do Natal. Aí ela falou assim, olha, tá muito cedo ainda, né? Porque eu tava de 5 semanas. Ela falou, talvez a gente não veja muita coisa. Provavelmente não tem coração batendo ainda, porque ainda nem tinha um coração, assim, formado. Aí eu falei com ela, olha, eu preciso saber se tá implantado direitinho no útero. E vamos ver quantos são. Falei assim com ela antes dela colocar a sonda. E aí ela riu e tudo. E aí ela falou, olha, deixa eu primeiro entender que estágio você tá, deixa eu entender, né, vou colocar aqui, vou primeiro visualizar e depois eu te explico. Falei, tá bom. Só que já é minha terceira gestação, eu já fiz muitos ultrassons das outras gestações, eu já entendo um pouco ali daquelas imagens, né. Aí ela colocou a sonda, nisso ela fica... Nesse estágio a gente ainda faz um ultrassom endovaginal, né? Então é uma sondinha que passa lá. E aí, conforme ela procurava, porque ainda seria muito pequeno, então ela precisava dar uma procurada, né? No útero inteiro. E aí, assim que ela botou a sonda, eu vi lá uma bolinha, que seria um saco gestacional, né? Uma bolotinha preta no meio daquela imagem toda, que é uma imagem meio chiada, sabe? Meio cinza, assim. E a bolinha preta, o vacúolo preto, era o saco gestacional. E aí, conforme ela mexia a sonda, na mesma tela, a tela estava parada. Aquela bolinha que apareceu assim, sumia, e em cima aparecia outra. Aí ela mexia, essa sumia, essa aparecia. Aí eu olhei aquilo, pensei comigo, né? Porque até então ela também estava querendo ver pra depois me explicar. E eu pensando, é o que eu tô vendo mesmo? O que eu tô vendo é o que eu tô pensando? E aí, não demorou muito, ela falou, tá bom, entendi. Vou agora começar do início pra te explicar.
Aí eu senti, falei, ela nem fez muito alarde, né? Tipo, não deve ser. Aí ela começou lá do início, olha, que tá o colo do útero, nananã, medindo tanto, numa calma. E eu falei, realmente, acho que devo ter entendido errado. Ela tá muito tranquila, né? Aí ela aqui, tá o colo do útero, medindo tanto, nananã. Aí chegou no primeiro saquinho gestacional, aí falou, aqui, tá vendo? Olha, esse é um saco gestacional. E aí deu todas as características morfológicas. Para dizer que ele estava viável. Olha, eu consigo perceber que ele tá com esse formato tal, esse contorno, nananã. E já dava para ver a gente chama de vesícula vitelínica, né? Já tinha vesícula lá no meio, então já era um indicativo de que tinha um embrião, que não era um saco gestacional vazio. Então ela me explicou tudo desse primeiro que apareceu. E eu, assim, um pouco ansiosa, porque eu queria que ela explicasse tudo, né? Eu queria entender se aquilo que eu tinha visto era coisa. Enfim, e aí ela terminou de explicar numa calma esse primeiro saquinho. E aí ela terminou de explicar ele, mexeu a sonda e falou assim, tá vendo que aqui tem outro saco gestacional? Eu olhei assim, eu acho que eu nem reagi. Porque eu já sabia. Eu acho que eu botei a mão na boca assim, porque eu não conseguia. Eu falava assim, meu Deus, você me mandou. Eu pedi e você me mandou. São 2. E aí, como eu já tinha falado com a médica imediatamente antes do exame, que eu falei, vamos ver quantos são. E aí, nesse momento, eu também não reagi tanto, não fiquei surpresa, não fiquei em choque, não... Eu falo isso tremendo, porque minha voz fica até um pouco trêmula, porque eu não... É difícil explicar, assim, eu não fiquei em choque, não fiquei assustada, não fiquei surpresa, claro. Mas pelo que estava acontecendo, de eu ter pedido gêmeos, assim, né? Falei, se for pra menina vir acompanhada, falei, se você tiver me mandado aí o menino, pode mandar a menina, pode liberar o óvulo, pode mandar a menina e tô pronta, né? Eu fiz essa oração. E aí, lá estava eu no meu primeiro ultrassom, com 5 semanas, vendo que eram 2. E a gente conseguiu ter certeza, inclusive, de que foram 2 óvulos. A minha gestação gemelar é aquele caso em que os 2 óvulos foram 2 óvulos, né? Não foi uma fecundação única, porque a gente, no ultrassom, também se olha o ovário. Se detecta de qual ovário foi liberado o óvulo, né? Porque o ovário, vou explicar bem brevemente, mas tem uma atividadezinha ali ainda. Ele fica mais inchado, ele cria uma estrutura onde foi liberado o óvulo. Então, deu para ver os 2 ovários com essa estrutura. Os 2 ovários estavam inchados e com essa estruturazinha chama corpo lúteo. Os 2 ovários tinham esse corpo lúteo que ele só se forma na gestação, né? Após a liberação do óvulo, e ele se mantém se ocorreu gestação, se ocorreu fecundação e se a gestação está correndo bem. Então, os 2 ovários estavam com essa atividadezinha, o que nos fez concluir que teve liberação de 2 óvulos, dos 2 ovários. Então, assim, eu voltei para casa, eu estava sozinha nesse ultrassom, porque Guilherme estava embarcado. Eu precisava fazer ultrassom naquele dia, porque a gente ia viajar para o Natal. E eu voltei para casa dirigindo, assim, sem reação. Não pelos gêmeos, mas pelo que estava à minha frente, pelo que eu estava vivenciando. Sabe? Dessa experiência, assim, pra mim. Nunca fui muito fanática, muito religiosa, fanática, assim, de exaltar tanto
E acredito que tenha sido a maior experiência de contato com Deus que eu já tive na vida. Pra mim, tudo se encaixa, sabe? Eu ter pedido pra liberar mais um óvulo, eu ter e para virem 2, e aí eram 2. E aí eu tive já certeza de que foram 2 óvulos mesmo. E aí, assim, sabe como agora, tudo como as coisas têm acontecido, eu sinto que era pra ter sido assim. Era pra ter sido agora, era pra ter sido dessa forma, porque a mulher muitas vezes, como a gente tem toda essa cobrança social de que a gente tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta da casa, tem que dar conta da vida profissional, você não pode parar sua vida e não sei o quê, né? A gente é muito bombardeada com tudo isso. Então é natural que no início da gestação, mesmo quando a gestação é desejada, a gente se questione se era o momento, se a gente vai dar conta. E dessa vez eu não tô me questionando isso, porque eu tô sentindo que cada detalhe dessa história, dessa gestação, ocorreu da forma que tinha que ser. Era pra ser assim, dessa forma. Eu senti, sabe, eu me senti iluminada, eu me senti, não sei, como se um destino estivesse se concretizando, sabe? Toda a minha vontade de ter tido gêmeos lá atrás, eu já sabendo que eu tinha uma tendência pelo meu histórico familiar, né, de ter gêmeos na minha família. E aí eu ter feito esse pedido, e aí eu ter visto que eram gêmeos. E então fiquei assim num estado de bênção, num estado iluminada, de me sentir iluminada, me sentir abençoada. Foi esse o meu sentimento. Eu vou ter que depois, muitas pessoas perguntam como foi a reação do Guilherme, como eu contei, como foi a reação da família, porque já tenho 2 pequenos, né? O Otto tá com 3 anos e meio, o Frederico com 1 ano e meio, e eu grávida de gêmeos. Daqui a pouco serão 4 filhos pequenos. Então muitas pessoas perguntam como é isso, como tá sendo tudo isso na nossa família, mas assim, pelo menos por mim, e falo pelo Guilherme também. Mesmo, claro, a gente ao longo da rotina, ao longo do dia, a gente se questiona, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Quando a gente se vê numa situação desafiadora com os 2, né? Com o Otto e com o Fred, e a gente já se olha, é natural a gente se olhar e pensar, meu Deus, vão ser 4. Isso é muito normal já. Mas não consigo, assim, imaginar como teria sido de outra forma. Minha sensação tinha que ser assim. E a gente vai dar conta. Eu acredito muito que as batalhas chegam pra gente porque a gente dá conta. Nada chega sem a gente ter força pra lutar por aquilo. Então eu acredito muito nisso. Me sinto muito, muito pronta mesmo, muito... como é que eu posso dizer? Muito capaz de lidar. Eu posso talvez não ter essa força hoje, mas eu sei que ela vai vir, porque eu já tive muitas. É o que eu tô falando, assim, se essa gestação de gêmeos tivesse vindo lá atrás, talvez eu tinha bagagem zero de maternidade, poderia ter passado mais perrengue, mas hoje, já tendo 2 filhos, a gente às vezes tem que tirar energia e força de onde a gente não tem. Então eu já sei que isso é possível, isso acontece. Nós mães nós somos providas de força, de uma força interna que a gente às vezes nem sabe que existe. Então eu sei que nos momentos de dificuldade, porque vão ter, mas eu sei que essa força vai vir e a gente vai dar conta. E lá na frente vai ser, se Deus quiser, só felicidade, ver os 4 crescendo juntos. E é isso, eu só queria depois falar aqui, só para tentar finalizar. Eu queria dizer que ficou aquela dúvida de depois que eu vi que eram gêmeos, e eu falei, tá, são gêmeos. Eu pedi a menina, será que ela veio? E aí até a gente ter a resposta do sexo dos bebês, ficou toda essa especulação. São 2 meninas?
é um casal? E aí tinha gente que me falava assim, você já pensou se forem dois meninos? E eu falava, não, não quero pensar nisso. Eu acreditava, agora eu falo, né? Sempre acreditei que era um casal. Eu não tinha um sentimento assim que eram duas meninas, né? Todo mundo falava assim, nossa, você pediu tanta menina que vai vir duas agora. E eu não tinha esse sentimento de que eu não conseguia imaginar duas. Eu sempre imaginei um casal, mas aí eu fiquei quietinha até a gente ter essa resposta, né? E, de fato, no último ultrassom vimos que é um casalzinho. Então, até mesmo isso se confirma, né? Porque eu super acredito que tinha vindo o menino primeiro. E depois, aí eu fiz aquele pedido de liberar mais o óvulo, da menina vir, mesmo que acompanhada, e ela veio. Então, essa é a história dessa gestação. Ainda tem muito mais coisa pra contar, que muitas pessoas perguntam. Mas esse vídeo eu vou parar aqui porque já tá muito grande. E é isso. Precisava contar essa história e dizer que a gente tá muito feliz.